Ok, pessoal, como prometido, já estamos aqui com mais uma edição do programa Cantando Histórias, que vai ao ar toda quarta-feira, a partir das 19 horas, no canal do YouTube Mamá Voz e Violão. E ele já foi procurado várias vezes, porque esse cabo não é que ele é liso de dinheiro, não. Dinheiro ele tem muito e saúde, mas ele tem várias atividades e foi difícil encontrar ele hoje para a gente gravar, de vários convites que já foram feitos. Não é uma tona do programa, é verdade mesmo, porque a gente já convidou a Edilane antes de Lidiane, sua esposa, para o programa, e não deu certo, mas agora deu certo. É tudo no tempo de Deus. Edilane, seja bem-vindo ao programa Cantando Histórias. Estamos aqui diretamente da Praça Pá de França, no empreendimento da família Edilane, do Planeta Açaí, que agora está com nova roupagem aí, trazendo tudo de melhor para quem gosta de coisa gostosa. E tá friozinho, mas à noite faz um calor e o pessoal vem se refrescar aqui do Planeta Açaí. Edilane, seja bem-vindo, é uma satisfação recebê-lo. De longas datas que já foi feito esse convite e deu certo hoje. Vamos lá. Obrigado pelo convite e nós que agradecemos. E a pedir o público, né, de entrar em suas casas, a gente conversar um pouquinho, bater esse papo bacana de hoje. É um prazer estar aqui com você, tá certo? Nesse programa maravilhoso. E estamos aqui para conversar um pouquinho e bater esse papo bacana. Pessoal, eu conheço a Edilane da Lan House, mas a Edilane vai trazer um passado um pouco maior para trazer um pouco das suas origens, da sua árvore genealógica. Quem é Edilane Moreira, de onde vem esse cara? Porque eu conheço ele da Lan House, foi ali que a gente teve as primeiras conversas, os primeiros bate-papos. Mas esse cara tem uma trajetória e vai trazer para você que está em casa um pouco das suas origens aqui para a gente. Sim, é verdade, mamá. Nós somos ali do Olho d'Água Seco, né, um município ali daqui de Uiraúna. É uma terrinha que eu amo, abençoada, uma terra abençoada. Terra da água, viu, mamãe, lá, viu? Terra da produção. Terra da produção da cana-de-açúcar. E lá a gente, conduziu a infância, comecei a estudar por lá. E o tempo foi passando, a gente, de uma criação que vem bem humilde, pobre. E graças a Deus tivemos um ensinamento dos meus pais bacana. E ele nos ensinou a conduzir um caminho do bem e a viver do fruto do nosso trabalho. Isso foi o mais importante. Mamãe, essa foi uma das melhores formaturas que eu tive na minha vida. Foi aprender com meu pai a usar do nosso suor. Então isso já vem de uma longa data. Então sou grato demais ao meu velhinho, que também vai estar nos assistindo. Apresenta essas pessoas aí, seu pai e sua mãe, para o pessoal que está em casa, que às vezes parentes seus lá em Brasília, São Paulo, sei lá, pelo Brasil, espalhado por todo canto. Mas rapaz, Edilane, filho de... Aí você vai trazer. Eu sou filho de Toninho de Letício, né? Conhecido lá no Olho d'Água Seco, um cara simpático demais, aquele cara que onde estava lá, as pessoas gostam de estar próximo, de estar ali conversando com ele, brincando, que ele é aquele cara que anima o ambiente onde ele está, ele é bacana. Papai é ali da região de Serra Branca, de Vieirópolis, né? Uma família grande. E minha mãe é da família Moreira, Joaquim Moreira, esse pessoal dos Moreira, né? Então as nossas origens, meu pai ainda chega a ser parente da minha mãe, a gente vem de uma origem bacana, de um povo humilde, um povo trabalhador. Quantos são lá, Edilane? São esses irmãos? Vamos lá, eu tenho um irmão e 3 irmãos, ambos, duas moram em São Paulo, um mora em São Paulo também, que é meu irmão, e outro mora em Aracaju. Show de bola. Nordeste, uma das partes do Nordeste mais bonito, Aracaju ali, aquele setor ali bonito demais e muito potencial turístico imenso. Mas vamos lá para a sua trajetória. Do Olho d'Água Seco, veio estudar em Uiraúna ou teve o primeiro contato com as letras lá? Não, na verdade, mamãe, comecei em Uiraúna, na verdade comecei no sítio, aí depois também passei para Uiraúna. Mamãe, uma dificuldade, meu irmão, uma força de vontade de estudar para vencer. Como eu falei anterior, a gente vem de uma família humilde e eu sempre tive uma visão de crescer, de querer ser alguém na vida. De Uiraúna para Olho d'Água Seco dá 9 quilômetros, então, período de inverno não tinha carro, a gente vinha a pé. No pé. 9 quilômetros para voltar, 9 para ir. Então, assim, aquela força de vontade de querer vencer na vida. Sol, chuva. Sol, chuva, e tem muita história, mamãe, para contar em relação a isso. E uma delas foi engraçada. Fica à vontade. Ali na Ponte do Agreste, antigamente não existia ponte, né? Era só um cabo de aço que tinha, e eram poucas pessoas que tinham coragem de passar. Eu era um desses porque eu queria vencer, eu queria estudar. Então, assim, eu sou muito grato a Deus, a vida da professora, da diretora das Dores, na época de Jovelina Gomes, que me aceitava da forma que vinha.
Claro que toda escola exige fardamento, existe tênis, que venha bem vestido. Mas devido à dificuldade que a gente vinha na lama, pisando a pé, das dores me aceitava vir de sandália. Ela conhecia a nossa história, sabia como é que a gente vinha do sítio, a força de vontade de estudar. Chegava na escola, já ligava a torneirinha ali, já lavava os pés. E bom, mamãe, deixa eu dizer a tu, quando chovia muito, o rio dava nada. A gente passava num risco grande, segurando esse cabo de aço, mas aquela força de vontade de estudar, dizia assim, eu vou vencer. E é engraçado, mamãe, que para vir estudar tinha que usar calça quando comecei a estudar em Miraúna. E eu não tinha, mamãe. Eu não tinha, uma dificuldade imensa, as coisas tudo difícil. A gente trabalhava só para se alimentar. E aí Deus colocou uma bênção na minha vida, que foi Flocilene de Zé Claudino. Me deu uma calça, lembro até a cor, mamãe, uma calça verde, uma calça, aquela verde bem escura. E já no final da calça ela tinha como se fosse uma coisa queimada, como se fosse uma piola de cigarro, sabe? Uhum. E aí eu pedi para minha mãe dar um jeito e aparecia um pouco ainda dessa queimadura nessa calça, mas essa calça rendeu tanto, mamãe. Rapaz, foi 3 anos, o primeiro, o segundo e o terceiro ano aqui no Jovelina Gomes usando essa calça. Então, rapaz, era tudo difícil, mas com a força de vontade. A gente vê como as coisas simples marcam a gente assim. Muito. Hoje a gente vê a facilidade, né, mamãe? Os ônibus vai buscar em casa e por muitas vezes vai deixar. Esse jovem ainda coloca dificuldade para vir à vários projetos até de remuneração na escola, né? Que é para estudar. Sabe como eu fazia, mamãe, para obter um caderno? Normalmente, quando terminava o ano letivo, eu catava caderno de um e outro, pedia emprestado. Quando se iniciava as aulas, o que é que eu fazia? Eu sempre fui criativo, mas eu sempre gostei da criatividade da coisa. A dificuldade faz o homem esperto. Faz o homem esperto. Aí eu pegava o resto de caderno do pessoal, Teté do Marinheiro, que tinha na época, em saudosa memória, né, tinha condições, tinha outras pessoas. As folhas virgens eram suas. Eram minhas. Aí o que eu fazia? Quando se iniciava o ano letivo, eu fazia meu próprio caderno, porque não tinha condições de se manter, né? Então, assim, aí com isso eu fui aprendendo, mamãe, que as coisas nos ensinam o dia a dia. Quando eu passei a estudar no Jovelina, eu via os colegas de sala tudo com condição e eu sem. Eu digo, mas um dia eu chego lá. Então eu passei a observar as pessoas e aí eu digo, rapaz, eu vou começar a empreender. E aí eu passei, mamãe... Já no tempo de escola? Já no tempo de escola. A produzir didim. Uma dificuldade enorme, não tinha geladeira. A minha irmã veio de São Paulo, de Mossoró. Dei uma geladeira para minha mãe, eu digo, agora eu vou fazer didim. Agora chegou a hora. Pronto, aí eu comecei a produzir didim. Jogo de futebol, dia de domingo, eu ia vender nos campos. E aí eu comecei a ganhar dinheiro. Aí eu digo, agora eu vou me ajeitar, me organizar. Aí comecei a comprar roupa, comecei a comprar calçado. Foi onde as coisas começaram a clarear. Dessa feita você já estava em Miraúna ou ainda lá no sítio ainda? Ainda morava no sítio e estudava na cidade. Então, assim... Em quantos anos se deu essa transição de lá para cá? Em 3 anos, mamãe. Em 3 anos. Na verdade, em 3 anos. Desse sofrimento, 3 anos. Só que um período atrás, no ensino fundamental, eu comecei a morar com minha avó por não ter transporte. Eu era pequeno, meu pai não deixava vir porque tinha medo de terminar de 5 horas da tarde. Chegava no sítio à noite e aí eu comecei a morar com minha avó com muita dificuldade. Mas graças a Deus, Deus nos abençoou e a gente conseguiu concluir o ensino médio. A partir do ensino médio, mamãe, eu pedi a Deus todos os dias completar 17 anos, né? Porque eu queria ir embora. Já almejava sair do sertão para procurar dias melhores? Já, mamãe, porque assim, eu tinha um objetivo, que era dar um bem-estar ao meu pai e à minha mãe melhor. Essa era a verdadeira história de Adilane querer vencer na vida. Era para estar pertinho do meu pai, para estar ajudando a ele na hora da precisão. E eu fui e digo que sou um homem abençoado, que Deus me propôs tudo isso. E hoje eu moro no Iraúna, estou aqui pertinho deles, para cuidar deles. Que não existe uma coisa melhor, mamãe, do que você estar próximo do pai. Vai sempre lá. Sempre. E cuidando. Isso é o maior prazer que a gente tem na vida, é esse. De estar próximo aos pais da gente. Então, assim, diante da trajetória que iniciei nos anos, desde o fundamental até o ensino médio, que na época era ensino médio, né? Eu dizia, pai, eu vou estudar e vou embora para vencer na vida. E Deus colocou uma bênção, mamãe, na minha vida, que foi meu cunhado. Rapaz, eu era um jovem, mamãe, muito ignorante, bruto, vindo da roça. Rapaz, não parece não. Era muito. Eu tentar a história... A melhora grande. Pois eu tentar a história para contar, e papai gosta de contar essa história, eu vou contar aqui que ele vai rir muito. A dificuldade grande nos ensina a você buscar algo para você ganhar dinheiro. Doutor Belzinho aqui, do lado, tinha muita gente que plantava na roça dele, e
Toda vida que o pessoal terminava de colher o plantio, ou seja, do milho, eu ia lá em Dr. Belzinho e pedia para mim catar aquelas espigazinhas que ficavam no chão, que por muitas vezes as pessoas não conseguiam quebrar o milho nem encontrar. Aí ele me ajudava, me dava para mim ir lá catar esse milho. Eu tinha um jumento, né, que a gente, lá do papai, a gente pegava esse jumento, colocava uns caçoar e eu ia bem cedinho. Era a moto da época. A moto da época. Ó, vê só a história, vamos lá, como as coisas eram difíceis. Eu saía de casa às 5 horas da manhã até 11 horas, ficava catando milho. Quando eu conseguia juntar uma carga de milho nos caçoar, eu vinha embora. Tomava banho e vinha para a cidade estudar. Olha como as coisas eram difíceis em relação aos tempos de hoje. Então assim, eu juntava o milho. Aí papai dizia, homem, deixa na roça, depois você junta. Mas eu tinha medo das pessoas ir buscar o milho, né? Chegar mais cedo que você. Aí é onde entra uma história bacana. Eu sempre gostei, mamãe, de organizar as coisas, de ser organizado. E isso é um privilégio, e hoje eu falo para todos, que você ser organizado... Você já começa a ganhar. Já começa isso. Aí já começa um passo à frente. Então, eu tenho o costume de organizar lá um monte de milho, né? E o jumento era bravo. Rapaz, eu tentando colocar esse jumento, de colocar tanta força, um jovem, né? Um menino ainda, de colocar tanta força, eu perdi, assim, uma visão e me sentei. Aí papai começou a gritar, Edilane, vai almoçar, Edilane, vai almoçar. E quando me encontrou, voltou, eu estava deitado em cima do monte de milho, né? Ele correu lá, perguntou o que tinha acontecido, eu já estava voltando ao normal. Eu digo, pai, eu tentei colocar o jumento aqui em cima da ruma de milho e não consegui, o jumento bravo. Aí ele começou a rir, disse, cara, tem que ter paciência. Então assim, mamãe, são histórias bacanas que aprendi a viver do passado hoje, a valorizar aquilo que a gente ganha. Então tudo na vida a gente serve de aprendizado para o futuro. Então esse foi um dos aprendizados. E aprendi, né? Desde a infância, a trabalhar, a correr atrás, a ganhar para a sobrevivência. E qual foi a cidade que você alçou voos? Antes a gente estava conversando, você disse aí, uma minha cunhada... Pronto. Mamãe, aí a minha irmã casou, e meu cunhado na época trabalhava na Petrobras, e aí me fez um convite. Ele me viu, a Edilane, querendo estudar, querendo vencer, querendo... ser alguém na vida, e me fez um desafio. Perguntou se eu tinha coragem de ir embora. Eu disse, rapaz, sempre foi o meu sonho. E na época todo mundo se sonhava em morar em São Paulo. Certeza. Aí na época eu fui para Bahia. Da Bahia? Alagoinhas, terra maravilhosa. Vizinha à cidade de Catu, onde eu morei também. Pronto. Inclusive eu trabalhei em Catu. Que bom. Trabalhei em Catu. Recôncavo baiano. Pronto, uma cidade maravilhosa. Ali fiz muita amizade. Muita micareta em Alagoinha. Pronto. Eita, também tem muita história ali, viu? Terra boa. Eu nem sabia disso aí, tá vendo? Pois é. Aqui, e aí fui, mamãe, para Alagoinhas. Quando cheguei lá, mamãe, é uma história bacana. Eu fui lá pro hotel. Ficamos no hotel 6 meses. Meu cunhado procurando casa, a Petrobras na época pagava toda a despesa e a gente ficou em hotel. Mamãe, veja só, a gente sai da roça com a dificuldade, só conhece o básico. Feijão, arroz, a farinha, o açúcar, o sabão, o querosene. E aí Edilane passa para uma cidade grande, hospedar em hotel. Não sabia nem que era hotel, mamãe. Aí, veja só, tinha o horário do café da manhã. Era de 7 horas até as 9. Aí o que é que eu fazia? Eu já descia cedo com minha irmã e meu cunhado, tomava um café logo de 7 horas. Para quando chegasse às 9 horas, voltava novamente. Eu fiz amizade no hotel, eu comia 2 vezes de manhã, meu irmão. Eu confesso a você que em 6 meses eu engordei mais de 10 quilos. Rapaz, eu acho que é por isso que eu sou gordo, porque todo hotel que eu vou 2 vezes também. Pois é, mamãe. Então assim, aquilo ali era novidade, sabe? Aí meu cunhado disse, rapaz, não faça isso tanto, você é vergonhoso. Eu digo, mas eu estou aproveitando, sabe? Estou aproveitando por um momento de... Eu nunca tive, então isso aqui para mim é novidade. Claro. Então, a gente ia... E está sendo ofertado ali, então vamos lá. Pois é, era engraçado demais. Aí daí, mamãe, apareceu um Edilane de outra história, de aprendizado. Vindo da roça, com muita vontade de vencer, e aí ele me deu essa oportunidade, ele concursado da Petrobras, eu prestando serviço, e aí começamos um desafio, eu e ele. E esse desafio, mamãe, muito de aprendizado, tudo novo, e eu confesso a você que uma gratidão imensa pelo ensinamento dele. Ele cobrava rigidamente que eu aprendesse mesmo de verdade, porque era uma necessidade. E aí, com a mente um pouco fechada, trancada, e tive muita dificuldade. E aí Deus foi colocando no meu caminho pessoas que foram me ajudando. Pessoas abrindo mais ainda a janela. Abrindo e me dando a oportunidade de dizer assim, ei, suporta que vai dar certo. Então, segura a onda. Isso aconteceu e saí da Petrobras depois de 4 anos. Fui trabalhar em empresas de multinacionais de grande porte.
e tive experiências bacanas, empresas da Argentina, a qual fiz amizade, que até hoje tenho amizade, né? Com esse pessoal. Tive a oportunidade... Hoje pelas redes sociais a gente reencontra amigos do passado, nas empresas que a gente passou. Na época, mamãe, tive a oportunidade de viajar, até trabalhar e conduzir essa empresa na Bolívia, mas só que eu rejeitei por questão familiar, me pediram para não viajar. Mas chegou aí a Bolívia? Cheguei aí mamãe, vem uma história bacana, veja só agora. Eu desejava voltar para o Uiraúna. Na época, a gente, assim, aquele sonho de voltar para a nossa terra e viver na nossa terra. Então, eu pedi demissão na época da Petrobras e não me deram. E aí eu fiz uma carta me demitindo, mas mesmo assim eles não deram baixa na minha carteira e eu tomei uma decisão própria. Abandonei na época, vim embora. A cabeça botou para um canto? Botou para um canto e vim embora. Quando eu cheguei aqui, em 2004, passei 6 meses, coloquei uma lan house. Comecei na lan house. Quando foi logo no centro, a primeira... Foi. Aqui é onde é a casa do nosso amigo Andomares. Andomares de Pedro de Acácio, meu amigo. E uns 6 meses que estava aqui, mamãe, o telefone começou a tocar. Na época a gente tinha um telefone rural lá em Papai. O pessoal da Petrobras me ligando. Edilênio, rapaz, tem uma suspeita de vazamento numa comunidade chamada Alagoinhas. Alagoinhas não, perdão. Goianinhas, ali próximo a Natal. E a gente queria ver se há a possibilidade de você ir lá. Eu disse, rapaz, não tem como, porque assim, eu trabalho aqui hoje, para mim sair é difícil. Não se preocupe, eu vou mandar um helicóptero lhe buscar em Uiraúna. Caraca! E aí você volta para lá, é coisa rápida, os equipamentos vêm do Rio de Janeiro, então você faz esse análise, porque na época, mamãe, eu fiz uma especialização na NAC, né, que chamava na época, na Argentina. Eu passei 4 meses na Argentina, fazendo um curso técnico lá, na área de inspeção de vazamento de gasoduto. Ser profissional. Aí escuta só, viu? Aí fizeram um cálculo, na época as coisas tudo difícil, eu com medo, confesso a você também com medo, devido a longa distância. Aí eu sugeri a gente ir de carro. Rapaz, aluga um carro aqui, dá certo eu vou, não tem nenhum problema. Aí eu chamei... Helicóptero aqui vai chocar a população. Aí escuta essa história, viu? Aí eu chamei Neguinho de Francisco Formiga para ir comigo. Neguinho. Sim, E o Defran. E o Defran. Pronto. Neguinho, você vai comigo? Vou dirigir. Na época as coisas tudo difícil, né? Aí Neguinho foi comigo, né? Chegamos lá em Goianinhas, Neguinho ficou no hotel. E aí, mamãe, na época existia uma empresa chamada Geral. É uma empresa gigante. Gigante, prestava serviço à Petrobras. Quando chegou lá, Neguinho comigo, ficou admirado, né, com o tamanho, tanto maquinário que tinha lá para fazer, helicóptero lá na hora. Aí escuta essa história, né? Os equipamentos tinham vindo de Rio de Janeiro e ficou em Recife. Aí eu coloquei Neguinho de Francisco Formiga para ir buscar no helicóptero esse equipamento lá em Recife. Rapaz, aí Neguinho disse, rapaz, como é que tu abandona tudo isso aqui? Eu digo, Neguinho, existe um propósito de Deus na vida da gente. Então, isso aqui para mim não me enche os olhos. Eu já trabalhei, já fiscalizei várias obras da Petrobras de grande porte, obras. Eu tinha o meu cunhado lá concursado, então ele tinha uma confiança em mim. E o que a gente fazia? Tinha as empresas contratadas e a gente fiscalizava essas empresas como inspetor de faixa, né? Então, Neguinho, isso aqui para mim não enche os olhos, isso aqui já passou. Eu gosto da minha terrinha, o Uiraúna, a qual vim, mamãe. Aqui, aí coloquei lan house. A partir daí começou aquela concentração de jovens. Eu costumo dizer que não sou padre, mas fiz muito casamento aqui em Uiraúna. As pessoas comunicavam, era tudo novo. Mamãe, na época era tão difícil a coisa. Aqui só tinha computador aqui na Lica, a 6 da New Line, na igreja, alguns pontos, mas muito pouco. As pessoas não sabiam, a população em si, em geral, não tinha esse conhecimento. E não tinha um poder aquisitivo para adquirir, ali com medo ainda daquilo acontecer, né? Pois eu na verdade, na época, era tão difícil que aqui não tinha na região. Eu fui buscar computador na Bahia. Na época, eu fui comprar um lote de computador na Bahia e aí a gente começou a empreender, era tudo novidade, e as coisas caminhando, funcionando. Trouxe gente para trabalhar, foi bem. Só que com o decorrer do tempo, mamãe, as coisas foram se andando, não era aquilo que eu queria. E aí eu comecei a desfazer e partir para o a cada dia as coisas vão se modernizando. Sim. E aí, a partir daí, mamãe, eu comecei a pensar, eu digo, rapaz, eu quero trabalhar mais na região, mas eu não quero mais ir para longe. E aí apareceu uma oportunidade na época na área de telecomunicação, né? E aí eu abracei essa causa e até hoje a gente está, né?
Há quantos anos já na Eita, telecomunicação? mano, um bocado de tempo. Desde Se 2007. você quiser, pode ficar à vontade para citar o nome da empresa aí que você Pronto, já pronto. tem uma temporada. Já tenho mais de 17 anos prestando serviço a TIM, a qual é uma empresa que me abraçou e eu sou muito grato a Deus pela oportunidade que me deu de estar aqui em Iraúna trabalhando, pertinho do Rio Grande do Norte. Eu sou servidor do Rio Grande do Norte. Algumas vezes a gente já se encontrou em Pau dos Ferros, eu tocando lá e você, no seu dia a dia, a gente se encontrava por lá. Sim, Recordo demais. Sim. Em todo o Alto Oeste, né, mamãe? A gente está ali em todo o Alto Oeste desde 2007 que a gente presta esse serviço a essa empresa. É a empresa que me dá o pão de cada dia, todos os dias, sustento para a família. Então isso é gratidão, tá certo? Ali onde a gente desempenha um serviço esse, mamãe, que se avança, onde a tecnologia se avança, a gente acompanha também a tecnologia para que a gente possa estar dentro do mercado de trabalho, né? Ok. Pessoal, estamos conversando aqui com Edilene Moreira, falando um pouco da sua trajetória profissional agora. Já passamos o tempo de escola, tempo do sítio, da roça, das dificuldades, e agora estamos colhendo os louros dessa história. Daqui a pouco a gente volta. São os nossos comerciais aí. Valeu! Foto Ideal, estúdio fotográfico. Digisat, segurança eletrônica. Farmácia Padre Anacleto, a nossa farmácia. Aquisson Magazine, a loja das variedades. Aquicel, assistência em celulares, tablets e vendas de acessório em geral. Que Joia Ótica, o caminho certo para uma boa visão. Ananda Presentes. Dr. Kleber Costa de Oliveira. Pousada Beleza, sua casa fora de casa. Conforto, comodidade e segurança. Sacolão Unifrutas, tudo em um só lugar. Una Ovos, saúde e qualidade na sua porta. Misael. Dr. Marlon Arthur, cirurgia geral e urologia. Veinho Atacarejo, autosserviço, lojas em Uiraúna, na Paraíba e Tenente Ananias, Rio Grande do Norte. Crescer com afeto, espaço infanto-juvenil, psicóloga, doutora Jéssica Larissa. Madeireira Formiga, madeiras e materiais para construção com qualidade. Una Salgados, venha se deliciar com o sabor da felicidade, no centro de Uiraúna, Paraíba. Posto Santo Antônio, pousada e conveniência, BR 391, saída de Uiraúna para Souza. Clean Mais, clínica especializada, Dr. Denis Pinheiro, no centro de Uiraúna, Paraíba. Ok, pessoal, já estamos de volta com o programa Cantando Histórias, conversando hoje aqui com Edilene Moreira. Você quer empreender? Tem a cabeça aberta? Quer ouvir boas histórias e um caminho a seguir? Vamos falar agora sobre empreendedorismo, com esse cara aqui que saca tudo disso, já esteve no comando aqui da Sala do Empreendedor na cidade de Uiraúna, e essa história vem de longas datas também com ele aqui, até do RN para chegar na Paraíba. Fica à vontade, Zé. É verdade, mamãe, eu quando eu comecei na TIM, que fui embora morar em Pau dos Ferros, eu confesso que o orçamento, ele imprensou um pouquinho. Eu digo, rapaz, eu tenho que inventar algo que supra as nossas necessidades. Então eu comecei a pensar, eu digo, rapaz, eu preciso empreender algo que me dê retorno. Então, assim, não tinha, o financeiro não era tão bom. A gente tinha Rapaz, desde o tempo do Dindim, ele não se aquieta, não. Não. Aí eu montei várias ideias, né? Estudei mercado, o que é que eu poderia fazer. Tive uma sorte também de conhecer o gerente geral do Sebrae do Rio Grande do Norte. É um cara espetacular, um cara com a mente, um cara inteligentíssimo. E aí eu fiz amizade com ele, era professor da UFES, da UFRN,
E aí a gente conversando, disse, Elaine, rapaz, monta um negócio aí, você vai ganhar dinheiro, de repente você vai parar de trabalhar para os outros e vai empreender para você mesmo. Eu digo, então, Demetrio, me direciona aí, que aí para as coisas funcionar bem direitinho, já que você tem uma lasta de conhecimento. Coragem e vontade tá aqui. Tá aqui quem tem. Aí ele disse, homem, monta um mercado, monta alguma coisa aí que vai dar certo para você. Eu digo, rapaz, eu tenho um problema comigo de ficar preso em algo, então eu vou começar a ser vendedor agora. E aí, mamãe, eu comecei a ter ideia. Eu vou comprar para me revender. E aí comecei a comprar, vim aqui para Paraíba, às vezes até em Juazeiro. Que produto especificamente foi a primeira leva de Começava a trabalhar com leite ninho e a parte de higiene pessoal. E aí, mamãe, foi montando um ponto de vendas, e aí foi crescendo, montei uma empresa e passei a vender todo em Alto Oeste. O leque de ofertas começou a crescer. Começou a crescer. Eu na verdade, mamãe, assim, pela facilidade que sempre tive de amizade, eu não tinha clientes, eu tinha amigos. Eu tinha uns amigos que às vezes me atrapalhavam um pouco nas vendas e o cara me esperava ir para lá para comprar o produto. Então assim, eu criei um leque de amizade e aí as pessoas foram me incentivando e tudo foi crescendo. Chegamos a um ponto de construir o nosso pontinho, de ter o nosso depósito lá em Porto Serra, uma casa, e aí com o tempo foi crescendo. Quando foi no período de pandemia, eu fiquei com medo, eu confesso a você que me assustei, porque eu já tinha um problemazinho de saúde, de asma. Antes da pandemia, como era para você conciliar? A empresa em que você trabalhava, não sei se diariamente ou tinha alguns dias, o seu plantão, não sei se era em sistema de plantão, e com a empresa de vendas. Pronto. Para dividir esse tempo aí. Bacana, boa pergunta que eu até tinha esquecido. Eu fiz uma troca em carga horária de trabalho com a empresa. Eu começava a trabalhar a partir de 2 horas da tarde na empresa, na TIM. Eu trabalhava de 2 até a noite. Eu cobria uma área grande para que eu pudesse ter esse tempo. Toda a vida foi assim, mano. A sofrida, as coisas nunca foi fácil. E não é fácil para ninguém. Na batalha. Tem que batalhar. Então, até 2 horas da tarde, eu trabalhava para mim na área de vendas. Após esse período, era dedicado só a TIM. Então, assim, era muito corrido. A camisa mudava. Então, assim, eu vendia aqui em Uiraúna também, mamãe. Corria atrás, inclusive o nosso amigo Bebé ali, eu vinha ali, comprava em Juazeiro, vinha para Uiraúna, vendia ele. Então, assim, eu tinha um manejo, sabe, de onde comprar, de onde vender, e aí ganhando aquele trocadinho para implementar dentro da renda. E aí, quando chegou a pandemia, mamãe, eu fiquei com medo e parei tudo. Fiquei com medo, eu digo, pronto, agora deu uma estacionada. A gente começou a trabalhar home office na TIM, e aí eu disse, rapaz, eu vou parar com as vendas por aqui. Com medo de acontecer algo, eu tinha um problema de asma, eu digo, eu vou parar com as vendas e aí eu vou me dedicar agora só a TIM. Vou voltar para o horário normal e aí agora eu vou dar seguimento. E aí foi o que aconteceu. Eu recebi na época uma proposta de Dr. Marlos Latour, de Leninha, para vir para cá coordenar uma campanha junto com eles aqui. E aí deu tudo certinho, eu vim para o Uiraúna, comecei a trabalhar e após isso recebi um convite da prefeita Leninha para ser secretário de empreendedorismo. Isso, né? Sim. E ser secretário de empreendedorismo. E aí aceitei o convite, passei a trabalhar home office na TIM. Aceitou por conhecimento também que você tinha. Já tinha. Aí passei a trabalhar home office na TIM e exercendo a função aqui de empreendedor e também, que na época eu vou voltar atrás, que na época eu já empreendi aqui também, e de secretário, né? Trabalhava 20 horas lá, corrido, né, na TIM, e aí, mamãe, aceitei esse desafio da prefeita aqui, de aceitar esse desafio, e aí a gente conduziu durante 3 anos a Secretaria de Empreendedorismo. Chegou um período que não tinha mais como, voltei a trabalhar em horário normal da TIM e não dava para conciliar devido à questão de carga horária. Nessa secretaria também, eu fui testemunha ocular e vi seu serviço prestado também na maior feira da cidade, né? Que é no mês de dezembro, você também coordenava toda aquela estrutura de montagem, Você tinha suas equipes que você ficava pincelando ali de vez em quando, dando uma olhada e sempre estava lá. De cedinho até o final da noite você estava na coordenação como é que chama? Expoúna, chegou agora. É uma feira gigante, mamãe. Começou pequena, mas ficou tamanho... Hoje, deixa eu dizer você, inclusive o Sebrae hoje,
ele tem uma admiração pelo sertão em Uiraúna, pelo fato do empreendedorismo do Uiraúna, pelo fato não se compara uma feira em Uiraúna para a cidade, só perde para Campina Grande e para João Pessoa. É uma visão que eles têm, que o Uiraúna, desse foco que tem em relação aos habitantes que tem. Então assim, aí quando a gente passa a conversar com eles, mostrando que o Uiraúna é divisa, Rio Grande do Norte, uma parte do Ceará, então assim, eles crescem os olhos e a cada ano se cresce, a cada ano se faz o empreendedorismo acontecer. Eu não falo aqui em questão política, eu falo em questão de crescimento para o comércio local do Uiraúna, que isso traz muito êxito para o Uiraúna. Quando a gente traz empresas de fora que vêm e vê o potencial das pessoas envolvidas, de estar ali visitando, comprando, negociando, então assim, eles veem uma forma diferente. Então assim, foi bom demais, Mamá, o tempo que durou lá, o conhecimento que a gente obteve durante esse período de secretário, de pessoas novas que a gente trouxe para o Uiraúna. Então assim, é uma coisa que não tem... O conhecimento que você obteve e que você repassou na sua gestão, né? Sim. E não é à toa que hoje o Sebrae reconhece o nosso serviço, o nosso trabalho lá, que inclusive o Uiraúna vai agora para Brasília, de um título a qual foi recebido agora do ano de 2024 como selo ouro, né? O Uiraúna ganhou um selo ouro. Então tudo fruto de um trabalho da gestão, não foi deadline só, é uma conjuntura de gestão. Para o empreendedorismo, não é questão política. Porque a gente trabalha uma conjuntura de parceria com o Sebrae. Então, é uma visão que o Sebrae tem de Uiraúna e de investimentos. Isso é importante para o empreendedorismo local. Justamente. Edilane hoje chegou num padrão assim que ele pode dar até palestra sobre o empreendedorismo aqui em Uiraúna ou na região, viu? Pessoal, é uma satisfação imensa, estamos conversando aqui com a Edilane Moreira sobre vários assuntos, e ele é um cara que ele sempre está nas rodas de bate-papo, porque esse cara saca mais ou menos de quase tudo um pouco, ele sabe, se estiver falando de esporte, de futebol, empreendedorismo, alguma coisa de música, ele chega e sabe conversar, ele é uma pessoa que sabe chegar no assunto e ficar bom, porque quando a presença dele chega, fica bom. Não sei se é porque ele fala baixo, ele não gosta de rir, mas às vezes eu nem penso em tomar um açaí, eu vou passando por aqui, ele dá o grito, eu digo, mas rapaz, é o jeito que tem ali. É verdade. Mamãe, e as coisas interessantes que vai chegando, veja só. Na época a gente estava no município, ainda trabalhando, e Leninha dizendo, é impressionante que a gente tem um ponto ali na praça, já foi oferecido para quem quiser colocar algo que venha chamar atenção, que traga... Cutucar o capuchão. Pois vem mexer com a pessoa, viu, Leninha? É errada. Porque assim, ela ofereceu e as pessoas não tinham, não sei se era ideia de que se colocar ou que não tinha. Porque assim, mamãe, empreender, não é... Assim, você tem que ter uma força de vontade. Já eu disse, depende também da coragem, o desafio. É desafio. Se você se doar para isso. Então assim, ela tinha assim, o ponto da praça, né, dizendo assim, rapaz, aqui dali funciona. Na época, coloca uma bomboniere, coloca só balinha para vender para criança. Um dia, Leninha, eu aceito o desafio, você me dá o ponto. Tá dado. Eu digo, pronto, eu tenho uma ideia bacana e vou trazer para o Uiraúna. E aí eu conversei com o gerente da TIC, a qual é meu amigo, e Ferreira, tu consegue me fornecer açaí para o Uiraúna? Ele disse, ela é impossível. Apesar que a gente é de um estado para outro, mas aí você vê a questão de diferença tributária de estado e vai dar certo. Eu digo, não, isso não é problema, eu vejo as condições financeiras, se valer a pena a gente vai lá e a gente vai colocar. E aí, mamãe, eu vim para cá, analisei o ponto, conversei com alguns amigos, e aí eu digo, rapaz, eu vou fazer acontecer. E aí, mamãe, digo, mais um empreendimento, vamos lá para a Edilane, vamos lá pensar, junto com minha esposa Lidiane, digo, vamos colocar um açaí ali que vai funcionar. Seu braço direito aqui. Meu braço direito. Então aí a gente teve essa ideia e foi bacana, chamamos as pessoas de volta para a praça. Tanto que quando a gente fecha, muita gente diz, quando o açaí está fechado, a praça fica deserta. Sem brilho. Mas isso é bacana, e a gente fica feliz com isso, sabe por quê, mamãe? Porque é uma forma da gente estar próximo ao povo, conversando com o povo, dialogando. Muitas vezes as pessoas vêm para cá, mamãe, só pelo fato de uma boa conversa, a gente está aqui brincando com um, brincando com o outro. Toma um sorvete, toma uma água, bate um papo. E a gente traz esse povo de volta para cá e um papo bem sadio, um ambiente familiar. Alguma coisa que a gente não sabe. Um ambiente bem familiar, bem bacana. Então é isso, pessoal. E o açaí, o Planeta Mix, não é isso o nome aqui da loja?
Isso, Então, Planeta Mix. está saindo da cidade já para outras cidades, Já. né? Levando o padrão de Lande e Lidiane de tratar as pessoas de tal. É verdade que vocês estão agora no maior evento cultural do sertão da Paraíba, que é a Pisada do Sertão. Isso, pronto, mamãe. Foi bem. Assim, você me falou isso há uns 10, 15 dias, mas mamãe, talvez a gente vá, e aí, concretizados, estão lá? Pois é, e veja só, mamãe, com umas coisas interessantes. O pessoal da Pisada do Sertão nos procurou, pedindo que a gente tivesse uma participação também lá. E a gente aceitou esse desafio, a gente foi para lá. E lá a gente trabalha, né, com o Planeta Açaí, em parceria com eles lá. E lá, mamãe, a gente lançou, em questão de exclusividade para lá, foi tudo biodegradado. E a partir desse mês agora, a gente já vai trabalhar aqui em Uiraúna. Pensando no meio ambiente, a gente trazia e vendia em copos, e esse copo ia para o lixo. E a gente ficava pensando, rapaz, a quantidade de copo assim, vai estar afetando a natureza, vamos pensar de uma forma diferente. Eu consegui uma empresa... Por sua compra você já sabia? Sim. Aí eu consegui uma empresa em Brasília, mamãe, que fornecia esses copos. Essa mesma empresa é a que fornece para o McDonald's, para a Maripitá e outras empresas. Eu digo, rapaz, eu vou querer o mesmo produto. Tem um custo alto, mas em relação ao marketing, que a gente trabalha também no Planeta Açaí, ia gerar um benefício bacana, né, nas redes sociais. E eu digo, a gente vai implantar o Uiraúna. Então, lá eu já liberei, né, para o pessoal trabalhar do Pisado. Rapaz, é um espetáculo, é um show, tá todo mundo admirado, porque essas vêm em capital, mamãe. Não tem, você roda de Mossoró, de Campina Grande para cá, só vai ter aqui o Uiraúna. Então, o Uiraúna vai ter essa exclusividade de ter a primeira loja a trabalhar com material biodegradado. Então, isso também é um marco da gente. Eu e minha esposa Lidiane estudamos, colocamos em prática o que a gente estudava, o que a gente pesquisava, e digo, vai valer a pena, vamos trabalhar tanto pela parte de mídia social, como também preservando a natureza. E há poucas semanas, eu acredito que há um mês e pouco, se eu estiver errado, aconteceu uma nova roupagem no Planeta Açaí aqui, né? Outra roupagem, uma nova forma de atender, para o pessoal ficar muito mais... super bem atendido ali. Você pode se servir com várias coisas gostosas que tem aqui, vocês oferecem. Eu creio que aumentou até o leque de oferta aí, né, dos recheios, como, não sei se é assim a palavra exata que eu tô tendo. Eu sei que eu sou fã aqui do cupuaçu e do açaí. Quando eu venho aqui eu já sei para onde eu vou, e fiquei realmente maravilhado com essa roupagem que foi dada, uma reforma nova aqui no Planeta Açaí. Tá show de bola, é sempre bom estar aqui. E você podia falar dessa reforma que aconteceu aí, de outros leques que está oferecendo, do outro produto. Pode falar, fica à vontade. Mamãe, empreender, você tem que renovar. Quando você renova e você acompanha mantendo a qualidade, o mercado, você tem isso. Então, foi pensando nisso que eu e Lidiane reformamos aqui o local, climatizamos, colocamos novos equipamentos, entendeu? Agora está chegando outros equipamentos para a gente trabalhar com a área diet, a área fitness. Então, você que está malhando, você que exercita, a gente vai ter aqui açaí com whey, a gente vai ter o whey sendo fornecido também nos complementos. Então, a gente vai ter uma vasta diversidade para todo o público. Para todo o público. Estamos pensando também em trabalhar até com um produto de zero lactose para cá, né? Assim, você vem, tem uma criança, tem uma pessoa, um idoso que tem esse problema, a gente também vai estar pensando nele também. Então, essa pessoa vai ser atendida. Sim, aqui. Vai ser atendida. Claro. Então, assim, pensando na competitividade do trabalho, do mercado de trabalho, mamãe, que a gente vai investindo e a gente vai trazendo tecnologias, coisas novas, para que a gente possa acompanhar e ter um ambiente agradável e atender a toda a população. Show de bola. Pessoal, estamos conversando aqui com a Edilane Moreira, falando de empreendedorismo e também falando do dia a dia dessa pessoa aqui que não para. Um dia eu cheguei aqui até para gravar, ele estava com um rolo compressor aqui. Tava pintando o ambiente todo. Disse, mas rapaz, tu não para não. Não, rapaz, um momentozinho que eu estou livre aqui, eu aproveitei aqui. Eu digo, é verdade. E conversando também em relação a serviço. Como ficou difícil o serviço hoje, né, Adriano? Como ficou difícil a gente encontrar pessoas assim que queiram realmente trabalhar, e é difícil. A gente sabe que existem profissionais, mas na maioria das vezes eles estão
ocupados e não podem atender a gente e não tem pessoas para prestar o serviço de qualidade. Mamãe, veja só, a tecnologia ela se avança e a gente vê a dificuldade de mão de obra. Então as pessoas elas estão vendo um cenário que está passando, e eu costumo dizer isso, que a gente precisa estudar mais, a gente precisa enxergar o mercado de trabalho. As coisas estão passando, mamãe, a tecnologia está se avançando, o serviço humano está diminuindo, e se você não acompanhar essa tecnologia, esse avanço na área de TI, na inteligência artificial, você vai ficar fora do mercado de trabalho. Então, eu vou mandar um recado aqui para os jovens. Estudem. O robô está tomando de conta, a gente vê a China, vê outros países do primeiro mundo já se produzindo o que o homem ocupava. Então você precisa estudar para que você conduza esse robô. O serviço humano ele está ficando devasto, né? Não tem mais, você procura, não encontra. As pessoas estão acostumadas a viver com o que se tem e o tempo está passando. O tempo está passando, mamãe. E se você não acompanhar o mercado, se você não acompanhar as tecnologias que se avançam para você dominar ela, você vai ficando para trás. Então, eu tenho 2 jovens, eu tenho o Arthur, tenho o Ana e tenho o Murilo. Na verdade, tenho 3. Então, assim, eu converso diariamente com eles, eu cobro rigidamente a eles. Conversa e mostra. E mostro no dia a dia. Porque assim, mamãe, hoje em dia está difícil as coisas. Hoje em dia a gente procura, a gente abre espaço de trabalho, mas as pessoas não querem trabalhar. Então, assim, tem que estudar para se competir no mercado de trabalho. Você tem que aprender algo diferente. Eu tenho um cunhado que ele é muito inteligente, ele disse, está chegando uma época que não é apenas o estudo, tem que ter a área técnica. Se não tiver, vai ficar fora do mercado de trabalho. E é uma realidade, é fato. Se você não dominar os dois, vai passando o tempo e vai vir outro no seu lugar que vai dominar. Então você vai ficar fora do mercado de trabalho. Então a gente tem que, hoje, ser aquele velho ditado bombril. Aquele homem, aquela mulher. Nas 11 posições. Tem que bater o escanteio, correr, cabecear, fazer o gol e comemorar. Então é um mercado competitivo de trabalho que a gente enfrenta hoje, em todas as áreas. Então, assim, a mão de obra humana hoje ela está difícil. Então, com essa dificuldade, a tecnologia se avança e está suprindo essa necessidade, né? Eu tenho 2 profissões. Eu sou técnico agrícola, já trabalhei em grandes empresas de fruticultura. Isso em meados aí de 98, 97, 99. E já vi uma mecanização bem avançada. E hoje a tecnologia comanda. Hoje um trabalho que eu fazia com 20, 30 homens no campo, uma máquina faz em 2 horas de serviço. Aí eu vou para minha outra área, que hoje eu trabalho com ela, que é a música, né? Eu tenho que contratar 5, 6 músicos para prestar um serviço de excelência, com banda tocando, contrabaixo, bateria, uma sanfona, uma guitarra, um teclado. Hoje em dia você vê gente atuando com notebook, e se você estiver achando grande um notebook, ele coloca num celular e tá uma banda lá e o cara vai com o microfone sem fio. É incrível, isso é a tecnologia, é um avanço. E tem uma frase de uma música de Belchior, o novo sempre vem. E chegou já, mamãe. Chegou, tá aí. Deixa eu contar uma história, mano, pra você. Eu trabalho numa empresa que, assim, que se avança na tecnologia. Nós éramos mais de 27 técnicos. Hoje, mamãe, se reduziu para 14. 27 técnicos só no Rio Grande do Norte. Hoje está em 14. Veja só. E todo o serviço que os 27 técnicos faziam, hoje a gente faz tudo home office. Então a tecnologia avançou, o trabalho de campo diminuiu, então automaticamente se reduz Vamos lá, em 30 dias de trabalho de deadline, que ele ia várias vezes no campo. Hoje, você tem necessidade de campo quantas vezes por mês? Assim, 5, 6 vezes, mano. Olha só. E deixa eu contar um negócio, Dom. A gente tem um centro de... Você vê como a tecnologia, já que a gente está nesse bate-papo aqui, avança e tira o homem do mercado. A gente tinha um centro de atendimento chamado NOC. Trabalhava 72 pessoas por turno, ou seja, 8 horas por dia, 3 turnos, né? Okay. A TIM comprou um robô pelo próprio Telegram. Hoje esse robô dá resposta imediata a várias pessoas ao mesmo tempo.
Então todas as pessoas foram demitidas, todas, sem exceção. Meu amigo. E a qualidade de atendimento melhorou, eu não vou nem dizer 1.000.000%, e ainda eu acho que se eu dizer 1 milhão tá pouco. É imediato. O que a gente quer pesquisar dentro da planta da TIM, ela não dá imediato, é só questão de comandos. Então assim, as coisas se avançam tanto, que a gente está vivendo um mundo de tecnologias tão avançadas que está nos tirando do mercado. É bacana demais, é bom de se trabalhar, mas para isso você precisa estudar para isso, para tirar. Pensar bem faz até um medo assim, né? Eu penso no futuro dos nossos mamados. Eu tenho um rapaz de 14 anos. Um amigo meu em São João, que ele é programador, e ele diz: daqui uns dias ele tira onda, vai ser só robô no mundo. Vai. O Mercado Livre hoje, que é uma empresa conhecida, hoje ela já está começando a trabalhar com robô para conduzir ali os pedidos, para colocar já em esteira, para colocar já em carro. Então assim, já está diminuindo, já está chegando. Então, e outra, mamãe, vamos lá, mas tem um lado bom, que diminui o serviço. Braçal diminui o serviço pesado, com a tecnologia os equipamentos vão se avançando. Hoje essa coisa diminui, vai chegar também, a gente sabe disso. Diminui todos os esforços e é bom demais. É bom que nos torna mais capazes de produzir mais, de ter mais conhecimento e de querer, para aqueles que realmente querem, estudar mais. E é por isso que você tocou por uma ou duas vezes nessa tecla de colocar essa galera nova realmente para estudar e seguir esse caminho, porque realmente a tecnologia ela já está dominando e vai controlar todo mundo. Sem dúvida, mamãe. Quando a gente fala em tecnologia, ela começa desde o mercado de trabalho, desde a questão de empreender, desde a questão de você produzir, tudo se envolve tecnologias novas. Então são renováveis, né? Show de bola. Pessoal, estamos começando aqui com a Edilene Moreira, a última parte do programa, vamos chamar os comerciais, daqui a pouco a gente volta. Foto Ideal, estúdio fotográfico. Digisat, segurança eletrônica. Farmácia Padre Anacleto, a nossa farmácia. Aquisson Magazine, a loja das variedades. Aquicel, assistência em celulares, tablets e vendas de acessório em geral. Que Joia Ótica, o caminho certo para uma boa visão. Ananda Presentes. Dr. Kleber Costa de Oliveira. Pousada Beleza, sua casa fora de casa. Conforto, comodidade e segurança. Sacolão Unifrutas, tudo em um só lugar. Una Ovos, saúde e qualidade na sua porta. Misael. Dr. Marlon Arthur, cirurgia geral e urologia. Veinho Atacarejo, autosserviço, lojas em Uiraúna, na Paraíba e Tenente Ananias, Rio Grande do Norte. Crescer com afeto, espaço infanto-juvenil, psicóloga, doutora Jéssica Larissa. Madeireira Formiga, madeiras e materiais para construção com qualidade. Una Salgados, venha se deliciar com o sabor da felicidade, no centro de Uiraúna, Paraíba. Posto Santo Antônio, pousada e conveniência, BR 391, saída de Uiraúna para Souza. Clean Mais, clínica especializada, Dr. Denis Pinheiro, no centro de Uiraúna, Paraíba. Olá pessoal, estamos de volta com Cantando Histórias, terceira parte final do programa. Conversamos muita coisa aqui hoje. Já queria pedir pro pessoal que está em casa aí para compartilhar esse programa, levar onde tiver gente que gosta de ouvir boas histórias
Edilene tem muitas aqui. Se fosse um dia todo para nós contar, ainda não dava, viu? A memória do celular ela ia pro espaço com tanta história que tem aqui. Mas, gente, é isso. Edilene, chegando aqui na última parte do programa, como o programa sendo gravado ao vivo aqui na praça, alguma memória sua, alguma coisa que você esqueceu durante esses 2 blocos aí, que queira lembrar e voltar agora, ou seus agradecimentos finais? Para mim, já foi uma grande satisfação realizar esse sonho do canal de ter você aqui contando um pouco da sua trajetória. Ô, mamãe, que agradece a oportunidade de estar aqui com você, esse grande músico, a qual eu admiro de muito tempo. Onde está, faz sucesso, representa o Iraúna, isso é importantíssimo demais. Quando a gente se fala em terra dos músicos, sacerdotes, a gente fala em mamá, a gente fala desse grande profissional que é. E é a pessoa humilde que você é, mamãe, isso é importante na vida do ser humano. Então, agradecer a todos vocês que estão atrás da tela aí nos ouvindo, ouvindo a história do Edilene. Edilene é um homem sempre sofrido, um homem sempre que batalhou, um homem sempre que quis, né, ser algo na vida, de construir. Quando eu falo construir, mamãe, não é a questão financeira, construir amizade, construir boas coisas, para que a gente pudesse oferecer esse leg de amizade que a gente plantou aqui no Iraúna. Então isso sempre foi o nosso objetivo, de estar assim, fazendo as pessoas sorrir, estar próximo, brincando, construir amizade. Isso é muito importante. Então, pessoal, eu gosto de pensar bem no verbo. Ele fala sofrido, porque isso aí já passou. Hoje é um cara que traz essa risada aí de dentro do coração, com muita felicidade, com um leque de amizade enorme. Realmente eu não conheço. De amor, viu, mamãe? Pois é, eu não conheço quem não gosta de você. Você é um cara simpático, que atende bem, e não é uma farsa, não é uma imagem sua, é verdade. Sim, isso aí não é para você vender só, é para você atender. O cara pode sentar aqui e tomar uma água mineral. O seu tratamento é o mesmo, comendo tudo descontraído, batendo papo, conversando, tentando passar por todas as mesas ali e atender a todo mundo, né? E essa felicidade transborda dele para as outras pessoas. Como eu já falei, às vezes eu nem quero parar aqui, mas ele dá um grito, a gente acaba parando, e é isso aí. Edilene, só queria... Energia boa, né, mamãe? Energia boa. Você transmitir essa energia, ela do mesmo jeito que tem uma áurea negativa que já barra você, não tem isso também? Sem dúvida, sem dúvida. Essa energia boa que a gente transmite, mamãe, ela traz as pessoas pra gente conversar, dialogar, brincar. Isso é muito importante. E Chorão do Charlie Brown já dizia, quem é de verdade sabe quem é de mentira. É verdade, é verdade. Então é isso, pessoal. Estamos aqui com mais um programa Cantando História. Edilene, fica à vontade para você realmente agradecer aí, deixar um abraço a seus familiares, suas esposas, seus filhos. É uma satisfação recebê-lo aqui mais uma vez. Mamãe, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você. Agradecer a toda a população do Iraúna e a todos os ouvintes, né, que estão aqui nos assistindo. Mandar um beijo para minha esposa Lidiane, para meu filho Arthur, para minha filha Ana, Beatriz, o Murilo também. Que Deus abençoe a todos vocês. E o meu pai, a minha mãe, o meu sogro, a minha sogra, Antônio Braona, meu amigo Antônio Braona. Que é uma figura, viu, amor? Uma figura. Mandar um abraço para ele, para minhas irmãs, meu irmão, enfim, a todas as pessoas que me conhecem, sabem da verdade da Edilene. E para quem está em Iraúna e é de fora e quer tomar um açaí, a Diana vai passar os horários aqui do Planeta Açaí, no centro da cidade, na praça de Iraúna, no coração pujante da cidade de Iraúna. Quais são os horários aqui? Mamãe, a partir do meu dia que já está aberto. Já está valendo. Para lhe atender, essa simpatia vai estar aqui conversando com você, dialogando com você. Então, o pessoal que sai das academias já tem produto especial para você. Já é nosso convidado, né? E sem dúvida aqui a gente vai lhe oferecer um açaí de qualidade, produtos de qualidade para vocês, tá certo? Então, fica aqui um grande abraço para todos vocês, que Deus abençoe rica e abundantemente. E não esqueça, coloque Deus sempre em primeiro lugar em todas as coisas. Você não fique nem tenha dúvida que Deus irá abençoar grandemente a vocês. Vai dar certo, como deu hoje gravar com ele. Obrigado pelo convite, meu irmão. Bom demais. Você é do coração. Valeu, pessoal. Forte abraço. Abraço.